Bonjour! Hoje nós vamos falar do Sol no melhor signo do zodíaco, o meu. Que a gente sempre, né, adora jogar um brilho, como falam, né? A gente adora essas coisas. Né? Mas enfim, vamos lá. Sol em Leão. O que representa o Sol? O que representa o signo de Leão? Lembra que quando a gente fala eu sou leonino, eu sou leonina, isso não é um selo, tá? De tudo que você faz na sua vida faz parte da correlação leonina. Nananana, porque nós temos um mapa inteiro e tem áreas específicas da vida que às vezes não tem nada a ver com leão, tá? Às vezes você tem aí esse leão na casa 12, uma casa oculta. Essa questão solar, ela pode... Existe, com certeza, mas ela tem um processo muito mais interno aí, né? E claro, a gente tem aqui o Sol no próprio domicílio dele. Então, o Sol tá digno, como a gente fala. O Sol tem dignidade, então, em Leão e no signo de Áries, né? Porque está em exaltação. E também uma dignidade acidental ali quando ele cai na área 9, né, do mapa, que é a parte de júbilo do Sol, tá? Então, por exemplo, se você tem o seu Sol em Leão na casa 9, como eu tenho, ele está numa dupla dignidade, porque ele tem o domicílio, ele está tronado e ele ainda tem um júbilo, tá certo? Eu nasci no eclipse solar, tá? Então tem um monte de outras parafernálias para a gente avaliar. Mas quando a gente fala do Sol, então esse vídeo hoje não vai ter todo aquele cruzamento de regência, porque o Sol já está na sua própria área, tá? Então o Sol em Leão, Leão é o signo do eu, né? Ele é um signo fixo de fogo, então ele tem uma questão de resistência, de perenidade, de estrutura, tá? A gente tem uma questão ligada a fogo, né? Então fogo tem a questão ativa, né, do signo. Nós temos aqui, então, geralmente, né, a gente aprende, olha, questão de liderança, de aprender uma liderança carismática, né, e não despótica, agir conforme os seus próprios interesses, mas não de uma maneira egoísta, porque senão você está no lado não tão bacana do signo. E a gente sempre tem os dois lados, tá? Então, tentar, pelo menos, né, lapidarmos sempre para o melhor lado das coisas. E assim, a gente é ser humano, né? Às vezes a gente dá umas derrapadas. Então, aqui, por exemplo, a pessoa pode ser um líder extremamente carismático, assim como, se virar a chavinha para o outro lado, pode ser um ditador, né? Pode ser um líder extremamente, assim, que é do jeito dele e não tem para ninguém. Ou faz do meu jeito, tá eliminado, né? Bom, nós temos então esse trabalho da própria individualidade. O que verdadeiramente você é e com o que você se identifica. Lembra que Leão, ele está antes de Aquário, que representa muito a questão de sistemas e de grupos. Não existe o coletivo sem o indivíduo, tá? Então, muito da mudança que a gente fica aí esbravejando que precisa ter coletivamente no sistema onde a gente está inserido, parte do próprio indivíduo antes, né? Então, aqui o que é interessante, com o que você se identifica? Aliás, isso é uma questão solar, né? O que você identifica? Quem você verdadeiramente é? Antes do ambiente te moldar, antes da tua família dizer que você tinha que ser assim, assim, assado, antes da tua religião dizer que você tinha que seguir este dogma, este... Quem é verdadeiramente você? Se você olha ao teu redor, com o que você se identifica verdadeiramente e o que não faz sentido para você? Isso é um grande caminho de autoconhecimento quando a gente entende a questão solar. Porque tem muita coisa na nossa vida que a gente vai levando, vai empurrando. Por quê? Porque a gente é meio que condicionado a fazer aquilo. E chega uma hora onde a gente tem ativações fortes, por exemplo, quando Saturno passa pelo Sol, quando a gente tem, né, movimentos de estímulo desse Sol, que a gente acaba meio que parando e pensando, peraí, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não sou essa pessoa, eu não tô afim de fazer isso. A gente começa a se respeitar mais, traçar esse limite saudável, né? Então, o Sol em Leão, de uma maneira bacana, tá? Ele pode ser uma pessoa, como eu falei, extremamente carismática, líder natural, quando se identifica, digamos que você tem o Sol em determinada área, certo? Quando você se identifica, quando você está trabalhando em alinhamento com aquela área, poxa, você pode ter um potencial incrível, né? Então, por exemplo, digamos que você tem o Sol na casa 11, né? Então, seu mapa é diurno, tem um belo aspecto de Júpiter, que faz júbilo ali na casa 11. Cara, você pode ser uma pessoa que, sabe aquele líder de massa? Aquela pessoa que fala e todo mundo meio que naturalmente quer saber o que a pessoa está falando e lidera de uma maneira bacana, né? Às vezes a gente tem pessoas, por exemplo, em situações, quer ver se trabalhou aí já no corporativo, às vezes a gente tem alguém na equipe que não é necessariamente o gerente, o chefe, mas todo mundo faz o que aquela pessoa quer, de uma maneira sutil,
Por quê? Porque existe essa liderança natural, mas ela é carismática. Não é uma imposição. É aquela velha história que a gente vê sempre na charge aí, né? Existe uma diferença de líderes e existe a diferença de chefe, né? Chefe manda, líder inspira, tá? Então aqui a gente tem esse poder de liderança, criatividade, né? A gente tem um grande poder de expansão, por exemplo. Então a gente tem às vezes pessoas que são muito ativas dentro da área onde está conectado no mapa, tá? Porque às vezes a gente pode ter uma mão muito ativa, muita força de vontade numa área e às vezes em outra dizer, meu Deus do céu, não tenho a menor paciência para isso. Por quê? Porque a gente tem áreas da vida diferentes no mapa, né? Casa 4 é completamente diferente de casa 9 e é completamente diferente de casa 7. Tá? E se o seu sol está na 7 em Leão, é diferente de ele estar na 12 em Leão. Completamente diferente, mesmo que seja um sol em Leão, tá? Então não existe essa coisa de colocar um selo, né? E dizer, ó, Leonina é assim. Faz o menor sentido pela astrologia real, tá? Por isso que eu falo sempre que signo não é gente, tá? Bom, então a gente tem aqui todo esse potencial que pode ser trabalhado dentro dessa questão leonina, né? Leão, ele tem a ver muito com a vontade, né? A própria vontade, a coragem de ser você mesmo, tá? Que não é fácil no mundo onde todo mundo é cópia de todo mundo, né? A gente tem o sol muito ligado a honras, né? Honrarias, reconhecimento. É diferente da lua. A lua tem uma questão mais de popularidade e fama. O sol é o reconhecimento por algo, tá? Então a gente tem ali uma correlação forte se você tem o sol em Leão, justamente naquela área do mapa. Às vezes pode ter um foco muito grande naquilo, mas lembra que vai depender muito de como tá esse contexto do seu mapa. Não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Mas perceba aí onde, se você, né, por exemplo, tem o sol. Com o que você se identifica em relação à área onde você tem o sol, né? Então, por exemplo, se você tem sol na 10 em Leão, né? Poxa, muito provavelmente carreira é algo que é muito importante para você, que faz parte da tua própria individualidade. Você não quer simplesmente ter um trabalho, você quer ter o reconhecimento pelo que você faz. Você pode, se bem desenvolvido, desenvolver essa liderança carismática, ter o potencial criativo ali, né? Às vezes a gente busca muito reconhecimento, muita atenção aonde a gente tem esse ponto focal. E tá tudo certo, tá? Às vezes a gente vai ter que também, se tá desafiado aí, né? Trabalhar a questão, por exemplo, do julgamento. Porque o leão, né, que é conectado com esse sol, é um signo muito suscetível a críticas, né? Às vezes a gente acha que é só virgem. Mas a crítica de leão está muito ligada ao alto valor. Será que eu realmente consigo? Será que eu sou boa o suficiente? Né? Às vezes a gente tem essa questão do julgamento, né? Nossa, se eu fizer alguma coisa errada. Por quê? Porque existe esse foco desejável de atenção, mas através do reconhecimento. Se a atenção vem de alguma outra maneira, isso fere às vezes um pouco da questão do brio leonino, né? Então a gente tem aqui várias nuances que podem ser trabalhadas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem o sol ali de casa 2, tá? E está muito bem aspectado. Poxa, pessoa, de repente, digamos que tem um regente da 3 junto ali. Poxa, a pessoa pode ser um grande empreendedor, negócios locais, né? Pode ter um grande potencial de administrar o próprio dinheiro, né? A própria habilidade de fazer dinheiro também, tá? Então tudo depende de qual área do mapa está, tá bom? E lembra que como é um signo fixo, há uma certa resistência à mudança, tá? É um signo de fogo, né? Ok, expansivo e tal, mas ainda assim, há uma certa resistência à mudança. Precisa de digamos, de uma grande argumentação para fazer o movimento, tá? Mas tende mais à perenidade, à estrutura, né? As coisas que pelo menos têm um tempo para se desenvolver, tá certo? E como a gente sabe, como eu sempre gosto, né, de falar, nem todo mundo que tem o sol em leão é um chuchuzinho como essa pessoa que vos fala. A gente tem, claro, pessoas às vezes extremamente carismáticas, outras, e às vezes a gente lê muito, leão adora aparecer, né? Não, às vezes a pessoa, muito pelo contrário, né? É muito mais reservada, não gosta, vai aprendendo. Lembra que a gente não nasce pronto, como diz o Cortella, né? O nosso mapa é um desenvolvimento. Então, a gente tem assuntos dessa questão solar que estão ligadas à nossa verdadeira verdade, né, à nossa verdadeira individualidade, que é um caminho de aprendizado. E às vezes é difícil, tá? Bom, lembrando também que o Sol representa uma figura masculina importante, ou principalmente a figura paterna, principalmente em mapas diurnos, tá? Então, às vezes, o Sol, ou seja, a figura paterna da pessoa é proeminente na vida dela. Né? Então, proeminente, de novo, se estiver muito bem aspectado, pode ser excelente, né? Então, por exemplo, eu sempre tive uma relação com meu pai maravilhosa, né? Então, assim, quando ele faleceu, para mim, nasceu, eu fiquei uns 2 anos sem chão.
Agora, tudo depende, porque eu posso ter esse Sol na 12 em quadratura com Marte, né? Eu posso ter esse Sol numa oposição a Saturno, tudo depende do mapa. Às vezes um Sol com Saturno ali poderia dar uma ausência da questão paterna, tá? Então, lembra sempre que a astrologia, ela é uma análise de dados dentro de uma metodologia, e a gente precisa entender como é a posição em cada mapa que a gente está avaliando. Então, aqui nós temos o Barack Obama, a Meghan e a Blavatsky, né? Então, são 3 pessoas completamente diferentes, personalidades diferentes, vidas diferentes, né? Então, dentro do seu potencial de individualidade, né? Da verdadeira vontade, né? Questão bem diferente, tá? Por quê? Todos são leoninos, todos têm o Sol em Leão. Qual a diferença? Olha a diferença dos mapas. Então, eu tenho o mapa do Obama, deixa eu colocar aqui uma corzinha, né? Ele tem o Sol em Leão, tá? Então, ele tem aqui uma correlação forte, ele tem um ascendente aquário, né? Forte de casa 7, então nessa questão do outro, né? Às vezes a gente vê muito mais esse carisma correlacionado, né? De uma maneira externa, nas relações externas também. E claro, ele também tem o nodo, para quem usa Urano, ele tem Urano aqui, ele tem o Mercúrio em Leão também, né? Então ele tem bastante pontos em Leão, muito mais conectados a essa questão das relações, né? E dessa interação com os outros. Então, esse Sol aqui, ele tem um ponto de força, porque além de estar em domicílio, ele está angular, tá? Agora, o mapa da Meghan. O mapa da Meghan, ela tem o ascendente em Câncer. Eu não sei se o mapa dela é confirmado, tá? Então, parcimônia na questão das casas, mas vamos olhar assim como se fosse. Olha que interessante, a gente tem, mesmo que a gente não saiba as casas, a gente tem um nó do norte, de novo, Mercúrio, né? Como a gente já viu lá no vídeo do Sol em Gêmeos, né? A gente sabe que Mercúrio nunca vai estar muito longe do Sol, tá? Mas é que ele cai no mesmo signo. Então, ela tem uma questão mercuriana de Leão e também o Sol ali, muito forte, né? Conectados aqui por signos inteiros. Então, se ela tem um ascendente em Câncer, tá na casa 2, tá? Na questão financeira, né? Para quem usa o sistema Plácidos aqui, então ainda seria uma correlação de casa 1, tá? Bom, e a gente tem a Blavatsky. A Blavatsky também é leonina, também com o nó do norte em Leão. Olha que interessante, né? Eu peguei aleatoriamente e os 3 dele têm o nó do norte, tem a mesma posição, só que com características diferentes no mapa. Olha todos os aspectos do mapa do Obama, né? A configuração dos planetas, muito mais para cá, né? Na área externa. A gente tem a da Meghan muito mais aqui na área interna, né? E a gente tem a da Blavatsky bem na área interna aqui, né? Essa questão da questão mais íntima e pessoal, né? Então, ela tem a correlação aqui também de um leão junto com o nodo, tá? Aqui tendo uma oposição, então, claro, você vai ler tudo, né? Esse Sol, ó, ele tem uma oposição quase que exata, né? De 1 grau de diferença desse Júpiter, tá? Essa oposição aqui, o Sol é mais rápido, já está separativo, tá? Ainda mais que esse Júpiter está retrógrado. Então, tudo isso dentro de uma análise, por exemplo, do Sol em Leão, é importante. E por isso que as pessoas são diferentes. E por isso que signo não é gente. E por isso que não faz a menor sentido, inclusive quando alguém vem, né? Por exemplo, isso acontece muito, né? Quando a gente começa a estudar astrologia. Ai, mas você acredita nessas bobagens de pseudociência que dividem as pessoas em 12 signos? Então, 9 bilhões de pessoas e tem 12 pessoas no mundo, 12 tipos de pessoas. Eu sempre falo, se isso é astrologia para você, então sim, eu não estudo astrologia, estudo outra coisa, porque isso aí não é astrologia, né? Isso aí é mais signologia e serve muito para memes de internet, que a gente adora também, ainda mais quem tem ascendente sagitário como eu, tá bom? Então eu quero que você, se você conhece algum leonino que tem o Sol em Leão, se conhece mais de um, pega o mapa deles, observa a perspectiva da vida deles, o que foi se desenvolvendo, observa a relação com figura paterna, né? Vai avaliando vida real, o que tendeu a se desenvolver, se ele já tem uma certa idade, né? E, por exemplo, se você é mãe, né, ou pai de um mini humano leonino, poxa, você pode auxiliar ele através do mapa de desenvolver a própria individualidade, o alto valor, né? Você pode auxiliar, inclusive, dentro da área específica, como ele trabalha melhor essa questão da própria verdade, né? Eu acredito que Leão, por exemplo, é um signo muito ligado à própria verdade, é um signo que, assim como os fixos, geralmente é muito difícil aceitar hipocrisia, então faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Lealdade é algo muito importante para Leão, né? Fidelidade, ok, mas a lealdade, né? Quando uma pessoa não é leal, nossa, é para
como é que falam, né? Caiu os butiá do bolso, como a gente fala no Sul, tá? Então, é interessante a gente ver, por exemplo, como que a gente pode auxiliar os nossos pequenos, né? Eu faço isso muito com o mapa da minha mini humana, principalmente nos momentos onde eu tenho, né? Ela tá passando por algum momento um pouquinho tenso no amadurecimento, que é natural, né? Nós estamos aqui por isso. E a gente, claro, pode auxiliar, mas eles vão viver também todas as experiências que estão ali no mapa. Tá certo? Até a próxima.